Estamos de volta, programa New Hope. A gente teve um tempo aí de férias. Na verdade, foi um tempo que eu precisei estar fora por conta de estudos, trabalho, mas a gente está de volta. Nesse tempo, a TV Flórida publicou alguns cultos nossos lá da igreja e agora a gente segue com a nossa gravação aqui dos novos estúdios da TV Flórida e eu aproveito para dar você as boas-vindas, você que está chegando hoje, que para você que esse é o seu primeiro programa, seja bem-vindo ao programa New Hope Brazilian Baptist Church. Eu sou o pastor Emanuel Carvalho e apresento este programa aqui que vai ao ar todas as segundas-feiras e tem algumas reprises aí ao longo da semana. Você é muito bem-vindo. Aproveita para deixar o seu like, para curtir, para compartilhar. Se esse conteúdo abençoar a sua vida, faça com que ele também alcance a vida de outras pessoas. Bom, a gente vai começar uma série de conversas sobre oração. Esse é o tema da nossa próxima série de mensagens, série de conversas que a gente vai ter aqui. Se você acompanha a TV Flórida, se você segue os nossos vídeos deste programa New Hope, você deve ter notado que nós começamos na semana retrasada uma série de mensagens intitulada Orem Assim. E o que a gente vai ter aqui, na verdade, são como que reflexões sobre este tema, que são como que ecos dessas mensagens. Por isso eu encorajo você, assista esse vídeo, curta, compartilhe, mas também vá na nossa página e assista a mensagem inteira. Também, tanto aqui na TV Flórida, você tem acesso à mensagem completa dessa série, como também na nossa página no YouTube, New Hope Brazilian Baptist Church. Bom, vamos para a nossa primeira conversa dessa série de mensagens que é chamada Orem Assim. Bom, nós como povo de Deus, nós temos como prática a oração. Essa para nós é uma realidade crucial no nosso desenvolvimento da fé, na nossa caminhada com Deus. E esta é uma realidade muito conhecida por nós, sabemos que precisamos orar, mas o fato é que não apenas precisamos orar, nós precisamos aprender a orar. Nós vemos essa necessidade da compreensão correta, completa ou mais próxima da vontade de Deus sobre a oração em toda a palavra de Deus. Existe uma preocupação, um enfoque em nos ensinar a orar. A gente olha para a palavra de Deus e a gente descobre que a Bíblia não é apenas um livro de histórias reais que aconteceram no passado ou poemas que estão contidos aqui ou então de teologia. Existe tudo isso dentro da palavra de Deus, mas ela é também, indiscutivelmente, um livro de oração. Na Bíblia nós temos 650 orações registradas, isso sem contar o livro de Salmo, que é um grande livro de oração. Tirando o livro de Salmo, temos 650 orações registradas. O que nos ensina é que a Bíblia tem uma grande preocupação ou atenção em nos ensinar a orar. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê Jesus ensinando os seus discípulos a orar. E é interessante que a oração é a única prática que ele é específico em dizer: quando vocês forem fazer isso, façam desse jeito. Quando orarem, orem assim. Interessante porque ele falou que nós devemos evangelizar, falou que nós devemos perdoar, mas ele não falou: olha, quando vocês forem evangelizar, evangelizem assim. Cumprimentando a pessoa, depois de cumprimentar a pessoa, perguntando da fé da pessoa. Não, ele não fez isso. Ele falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele não deu o detalhe, o passo a passo. Mas na oração não. Na oração ele foi específico. Falou: olha, vocês precisam orar e não apenas precisam orar. Orem desse jeito. E aí então ele nos apresenta a oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso. Essa que é para nós não uma reza, uma repetição que precisa ser feita de uma maneira impensada, como se fosse um conjunto de palavras mágicas que, quando repetida, nos dá superpoderes ou resolvem problemas insolúveis. Não, a ideia da oração do Pai Nosso é nos apresentar as bases que precisam estar presentes na nossa vida de oração. Quando a gente olha a oração do Pai Nosso, nós nos deparamos com 4 sessões de pedido. A primeira sessão é a sessão que busca o reino de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa primeira sessão ela é dedicada a falar que na nossa vida de oração nós precisamos buscar o reino de Deus. A segunda sessão é a que fala sobre o pão nosso de cada dia. Ela nos apresenta a realidade no nosso diálogo com Deus,
nós podemos colocar diante dele os nossos pedidos, os nossos desejos, as nossas ansiedades, angústias. Existe espaço neste diálogo com Deus para apresentarmos os nossos pedidos. A terceira seção é o pedido pelo perdão. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, mostrando que sim, no nosso diálogo com Deus, é necessário colocarmos diante dele os nossos pecados, pedirmos perdão, mas também pensarmos na nossa relação com o próximo, para que também liberemos perdão. E a última seção de pedidos é aquela que pede por livramento. Mas livrai-nos do mal, amém. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Trazendo para nós a compreensão que sim, o nosso relacionamento com Deus também é uma realidade que nos previne, que nos fortalece para que a gente não caia. Bom, aqui nós temos as 4 sessões de pedidos do Pai Nosso e finaliza depois com uma palavra de adoração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, nessa nossa série de conversas a gente vai falar sobre essas 4 sessões. Nós vamos falar sobre buscando o reino, buscando o pão, buscando o perdão e buscando o livramento. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o que significa orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso, ela está em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos parar por aqui. Essa primeira parte da oração, ela fala sobre o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. O que significa colocar em nossa oração a expressão glorificado seja o teu nome. Quando o Senhor está ensinando os seus discípulos a orar e falando, olha, quando vocês orarem, lembre-se que o objetivo da oração não é que o seu nome seja glorificado, é que o nome de Cristo seja glorificado. O que significa isso na prática? É que o momento de oração é aquele momento que a gente dá uma olhada para a nossa vida, para o nosso comportamento, para as nossas atitudes e a gente para pensar se as nossas atitudes, a nossa história, a nossa vida está glorificando o nome de Deus ou está envergonhando o nome de Deus. Orar, santificado seja o teu nome ou glorificado seja o teu nome é, Senhor, a minha vida precisa honrar o teu nome. Senhor, vê se há em mim alguma coisa que traz vergonha, que traz um mau testemunho. Nós começamos a oração colocando Deus no centro. Jesus dizendo, olha, no diálogo nosso, lembre-se que a oração não é um meio para tornar você famoso, a oração não é um meio para você conseguir tudo o que você quer de Deus, não. A oração é um meio para que Deus manifeste a vontade dEle, a glória dEle, o reino dEle, através da sua vida. Quando orarem, orem assim. Comece com este exame, vendo se o nome de Deus está sendo glorificado através da sua vida. Quando orarem, orem assim. Venha o teu reino. Venha o teu reinado. Antes de seguirem a oração, parem por um momento e vejam o que está controlando a tua vida. Se é a tua vontade, se são os teus sonhos, se é o medo, a angústia, se são a opinião de outras pessoas, se é o vício, o que controla a tua vida. Na oração, quando você vai começar a conversar com Deus, pare e veja quem é o teu Senhor. É o dinheiro, é a busca por sucesso, por mais likes, a aprovação de pessoas, a angústia, a depressão, um vício, o que reina na tua vida? Quando orarem, orem assim, venha o teu reino, Senhor, eu quero que o Senhor mande aqui. Que o Senhor olhe para a minha vida e mostre o que está assumindo o meu comportamento, o meu jeito de agir. E fala, Senhor, seja o teu reino que governe a minha vida. Na prática, sabe aquele momento que você está passando por uma situação em que você quer explodir e o que vai tomar conta é a tua ira. Naquele momento, Senhora, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, que seja feito do jeito que o Senhor quer. Não a minha ira tome o controle. Senhor, eu estou lutando contra um vício, Senhor. Eu estou sendo escravo do meu pecado. Senhor, eu peço para que venha o teu reinado. Eu não quero servir o meu pecado. Eu quero servir o Senhor. Me liberte. Venha teu reino, é isso. Seja feita a tua vontade. Às vezes essa é uma parte da oração que a gente tem medo, né? A gente tem medo de orar, seja feita a tua vontade. Às vezes quando a gente tem
a prática da oração e usamos a oração em alguns momentos difíceis da nossa vida. Por exemplo, quando abrimos um resultado de exame e ali tem um nome de uma enfermidade que não gostaríamos de ver, quando a gente está passando por uma situação difícil financeira e a gente pensou em um projeto, ou pensou em um negócio, e a gente está ali orando, Senhor, faça um milagre, Senhor, abra a porta, que dê certo esse negócio, e a gente está orando, usando aquele nosso momento de fé, trazendo à memória, às vezes, que o Senhor operou com milagres no Novo Testamento, no Antigo Testamento, na nossa vida, Senhor, faça um milagre, e aí, de repente, a gente precisa terminar a oração, e a gente se lembra que para terminar a oração, a gente precisa dizer, mas seja feita a tua vontade. E quando chega esse momento da oração, geralmente a gente tem aquele arrepio na espinha, aquele frio na barriga, porque o medo de dizer seja feita a tua vontade e se a vontade de Deus for diferente da minha vontade? E se eu estou pedindo cura, mas Deus não quiser curar? E se eu estou pedindo para que o negócio dê certo e Deus não quiser que esse negócio dê certo? E a gente vai para esse momento da oração com muito medo porque a gente não sabe o que Deus quer, hein? Mas sabe, nesse momento é importante a gente se lembrar que o nosso Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que sim, nós podemos orar, Senhor, seja feita a tua vontade, porque nós confiamos que o Senhor é Pai. É interessante que a oração começa com Pai Nosso. E essa oração nos ensina que este Pai tem planos, sonhos, desejos, vontades para a nossa vida. E que a nossa primeira vontade, o primeiro desejo é para que o reinado dele, a vontade dele, venha sobre nós. E sabe, colocar Deus em primeiro lugar é crucial na nossa jornada como cristãos, como filhos do Senhor. E é isso que Deus pede de nós quando Ele nos ensina a orar, porque quando fazemos isso, muitos dos nossos problemas são resolvidos. Porque quando a gente para analisar muitos dos problemas que a gente tem aqui na Terra, é porque a gente acabou colocando a nossa vontade na frente da vontade de Deus. A gente começou a tentar fazer as coisas do nosso jeito e ignorou o jeito de Deus. Então, diante desse cenário, analisando que a maioria das coisas que deu problema na nossa vida foi porque a gente fez do nosso jeito e não do jeito de Deus, e analisando que todas as vezes que a gente fez do jeito de Deus, o Senhor derramou bênção, o Senhor conduziu, mesmo que tenha sido difícil, Ele honrou a palavra dele e a gente teve a consciência que estava fazendo certo, isso trouxe paz para o nosso coração. Sabendo disso, o que o Senhor nos diz é, ei, busca a minha vontade primeiro. Porque quando a gente busca a vontade de Deus, o nosso mundo, o nosso reino vai sendo colocado em ordem. Deus assume a cabine de controle. Ele começa a governar a nossa vida. E todas as outras coisas são realocadas, são arrumadas, ajustadas. A gente tem medo da vontade de Deus, porque a gente acredita que o nosso jeito, às vezes, é melhor do que o jeito de Deus. Mas deixe-me ler algumas palavras sobre a vontade de Deus. Que este texto está lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11 e 14. Diz assim a palavra de Deus: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Veja, quando a gente olha para essa realidade, algo que grita para nós é, não há o que ter medo. Não precisamos ter medo da vontade de Deus, muito pelo contrário, nós podemos confiar, nós podemos descansar. Pedir a vontade de Deus não é simplesmente acrescentar uma frase na nossa oração, mas é revisitar toda a nossa realidade, todo o nosso comportamento, toda a nossa dinâmica, todos os nossos relacionamentos e ver o que está diferente da vontade de Deus. Veja, a oração tem como objetivo, em primeiro lugar, não trabalhar no coração de Deus, mas trabalhar no nosso coração. Não mover a mão de Deus, mas mover a nossa vida. E quando nós oramos dizendo, Senhor, que o teu nome seja glorificado, que o teu reino venha sobre nós, que a tua vontade seja feita, eu preciso parar e olhar para a minha vida e ver o que está diferente. O que está envergonhando o nome de Deus.
Qual é o reino que está mandando na minha vida? E qual vontade que eu estou buscando fazer? Quando eu realinho a minha vida de maneira para glorificar o nome de Deus, de maneira ao fazer o reino de Deus governar os meus atos e buscar a vontade de Deus, nesse momento eu desfruto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, quando orarem, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que Deus te abençoe.